Tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom te encontrar nesse novo dia, nesta quinta-feira. Comecemos o nosso dia na paz de Deus, cultivando e alimentando esta paz através da sua respiração. Respira e sinta nesta sua respiração a presença de Deus por meio da sua paz. A paz é quando nós conseguimos conectar, ligar mente e coração, pensamentos e coração, razão e fé. Precisa estar em plena conexão. Não podemos deixar que uma viva separada da outra, mas é preciso que sempre mantenhamos esta perfeita unidade. E isto se dá por meio da nossa respiração consciente. Por isso, seja você testemunha da sua respiração. O evangelho de hoje que a igreja nos oferece é Mateus 24, 42 ao 51. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isso. Se o dono da casa soubesse a hora, soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhes dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele menos espera, e na hora em que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, precisamos ter sempre o máximo de cuidado ao ler esse texto, especialmente o que vem antes dele, quando acontece ali o julgamento da cidade de Jerusalém. E ali Mateus coloca a imagem muito forte das ovelhas e dos cabritos. E nós que somos educados ou tivemos uma catequese muito positivista, muito negativista, temos a tentação de achar que Deus vem para nos punir e nos castigar. E o salário do pecado é a morte, como dizia algumas pessoas, e ainda hoje se fala a respeito do pecador. O que não é verdade. Nós não podemos olhar para esta realidade e ver um Deus que está a nos olhar e que vem para nos punir, para nos castigar. É perigoso educarmos uma criança, por exemplo, dizendo para esta criança que Deus, quando vir na sua glória ou no juízo final, ele vem para castigar, mandar para o inferno todos aqueles que não fizeram a vontade de Deus. É muito perigoso quando fazemos opção por esse tipo de ensinamento. Eu prefiro outro ensinamento.
aquele que o próprio Mateus e o Evangelho especialmente de Lucas vem nos trazer, onde mostra um Deus misericordioso e não justiceiro. E aqui nós podemos olhar que também Deus não é assim justiceiro como alguns interpretam. Deus é dócil, Deus é carinhoso, Deus quer que o seu administrador e que aquele que cuida da casa seja simplesmente alguém vigilante. Que o tema principal deste evangelho, na verdade, é vigilância. Nessas duas imagens, Jesus quer trazer para nós mostrar a surpresa e a liberdade. A surpresa porque Deus não diz a hora que vai chegar. E a liberdade porque nós precisamos estar nesse tempo da ausência, entre aspas, de Deus, ou que Deus ainda não veio na sua glória. Nós precisamos usar da liberdade para viver de acordo com os ensinamentos de Deus, sempre com a participação dele, pois a capacidade de vigiar a casa e a capacidade de dar a comida na hora certa aos empregados não é somente do dono da casa e nem somente do servo que vigia ou que deve fazer o que o patrão lhe mandou. Esta atitude ou este agir corretamente só é possível com a participação de Deus. Ou seja, a nossa casa interior, ela só pode estar bem com a ajuda de Deus. Não é possível o ser humano apenas, o homem somente, a mulher somente, fazer a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela acontece em uma dupla ação. A ação do homem e da mulher e a ação de Deus. Não é possível o homem sozinho dizer, eu vou ser santo e ser santo. Só é possível com a graça de Deus, com a participação, com a ajuda de Deus. Por isso, caríssimos irmãos e irmãs, deixemos que a nossa vida seja envolvida por esta surpresa. Uma surpresa não no sentido de que Deus vem para me punir, mas no sentido de que Deus vem para me amar, para me resgatar, para um mundo ainda melhor. E a liberdade no sentido de que cada dia eu tento ser melhor. Cada dia eu tento ainda mais dar conta da minha casa, fazer aquilo que o Senhor me mandou no dia do meu batismo. Desta forma, amados irmãos e irmãs, nós estaremos, portanto, vivenciando na graça de Deus. E estando na graça de Deus, Deus assim realiza aquilo que Ele veio fazer, nos salvar. Deixemos, portanto, ser guiado pela bênção, pelas maravilhas de Deus, pelo Deus que é misericórdia mais do que justiça, justiceiro. Deus que é amor, que vem nos trazer a paz. E esta paz deve estar já agora no nosso coração, em nossa vida. Que o Senhor te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque